Você já parou para pensar que pode estar cometendo erros mortais durante o momento mais sagrado da Santa Missa, sem nem mesmo perceber? Hoje vou revelar uma advertência do Padre Pio que pode mudar completamente a forma como você se aproxima da Sagrada Eucaristia. Esse santo místico, que levitava durante suas celebrações e conversava com anjos e demônios ao redor do altar, deixou um aviso urgente que todo católico precisa conhecer. Existem 5 erros silenciosos que milhões de fiéis cometem no momento da comunhão. Erros aparentemente pequenos, mas que têm consequências espirituais devastadoras. Antes de continuar, preciso que você entenda a gravidade do que estamos falando aqui. Não é apenas sobre uma questão de protocolo religioso, mas sobre sua salvação eterna. O Padre Pio, conhecido por suas visões místicas e por carregar os estigmas de Cristo, chorava ao celebrar a Santa Missa. Ele via realidades espirituais que nossos olhos não conseguem perceber. Durante a consagração, ele testemunhava anjos prostrados em adoração e demônios fugindo aterrorizados diante da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Mas ele também via algo que o entristecia profundamente. Fiéis que se aproximavam do altar de forma inadequada, perdendo não apenas as graças infinitas que poderiam receber, mas colocando suas próprias almas em perigo mortal. Ele dizia com lágrimas nos olhos: se os católicos soubessem o que realmente acontece na comunhão, as igrejas estariam cheias de fiéis prostrados em adoração. Esta narrativa que vou compartilhar com você nos próximos minutos não é apenas teoria teológica. É um guia prático de sobrevivência espiritual baseado nas revelações e ensinamentos do Padre Pio sobre a Sagrada Eucaristia. Cada erro que vou revelar foi observado pelo santo em suas visões místicas, e as consequências que ele testemunhou são tão sérias que me arrepio só de pensar. Mas há esperança. Ao conhecer esses 5 erros mortais, você poderá evitá-los e transformar cada comunhão em um encontro poderoso e transformador com Jesus Cristo vivo. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a diferença entre receber bênçãos infinitas ou acumular pecados graves em sua alma. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Essas palavras de São Paulo ecoavam na mente do Padre Pio toda vez que ele via alguém se aproximar da Eucaristia em estado de pecado mortal. O primeiro e mais grave erro que você pode cometer no momento da comunhão é receber o corpo de Cristo sem estar em estado de graça. O Padre Pio chegava a ficar fisicamente doente quando percebia, através de seu dom místico, que alguém estava prestes a cometer esse sacrilégio. Ele dizia que era como ver Judas beijando Jesus novamente, uma traição ao próprio Cristo que se entrega por amor nas espécies eucarísticas. Mas o que muitos não sabem é que o pecado mortal não se limita apenas aos pecados óbvios como assassinato ou roubo. O Padre Pio alertava constantemente sobre pecados que passam despercebidos, o ódio guardado no coração, a inveja que corrói a alma, a luxúria consentida em pensamentos, a preguiça espiritual que nos afasta da oração, e especialmente o orgulho que nos faz achar que não precisamos da misericórdia divina. Ele contava uma visão terrível que teve. Viu almas que comungavam em pecado mortal sendo marcadas por demônios, que riam e dançavam ao redor delas, sabendo que aquela comunhão indigna as afastava ainda mais de Deus. É melhor não comungar do que comungar mal, repetia ele com firmeza. A solução que o Padre Pio oferecia era simples, mas exigia humildade. A confissão sacramental regular e sincera. Ele passava até 16 horas por dia no confessionário, porque sabia que ali estava a chave para preparar as almas para um encontro verdadeiro com Cristo na Eucaristia. Confessem-se como se fosse a última vez, aconselhava, e comunguem como se fosse a primeira vez. Ele insistia que mesmo os pecados veniais deveriam ser confessados regularmente, pois eles vão enfraquecendo a alma e preparando o terreno para pecados mais graves. Se você tem dúvidas sobre seu estado de graça, o Padre Pio recomendava fazer um profundo exame de consciência antes de cada missa e, na menor dúvida, procurar um confessor antes de se aproximar da Sagrada Mesa. Você sabia que o Padre Pio conseguia distinguir, apenas olhando para a fila da comunhão, quem realmente acreditava na presença real de Cristo e quem se aproximava por mero costume social?
O segundo erro mortal que ele identificava era a falta de fé e adoração interior no momento de receber a Eucaristia. Muitos recebem o pão, mas poucos recebem a Jesus, lamentava o santo com profunda tristeza. Ele via com seus olhos místicos como alguns fiéis se aproximavam do altar com a mesma disposição com que iriam pegar um pedaço de pão comum, sem nenhuma reverência interior, sem nenhum ato de fé na presença viva, real e substancial de Jesus Cristo naquele pedaço de hóstia consagrada. O Padre Pio contava que durante a elevação da hóstia, ele via o próprio Jesus crucificado, com seu corpo glorioso, presente ali no altar. Anjos de todas as hierarquias celestiais se prostravam em adoração, serafins cobriam seus rostos diante de tamanha majestade, e toda a corte celestial cantava: Santo, Santo, Santo. Mas ao olhar para a assembleia, via muitos fiéis distraídos, pensando em seus problemas cotidianos, olhando o relógio, conversando mentalmente sobre assuntos mundanos. Se pudessem ver o que eu vejo, dizia ele, jamais conseguiriam ficar de pé diante de tamanha glória. Para corrigir esse erro, o Padre Pio ensinava uma prática simples, mas poderosa. Antes de se levantar para comungar, faça 3 atos internos. Primeiro, um ato de fé profunda. Creio, Senhor, que estás realmente presente neste sacramento. Segundo, um ato de adoração. Eu te adoro, meu Deus, escondido sob as aparências do pão. Terceiro, um ato de desejo ardente. Vem, Senhor Jesus, toma posse completa da minha alma. Ele recomendava repetir essas orações mentalmente enquanto caminhava em direção ao altar, transformando cada passo em um ato de amor e adoração. Aproximem-se como se fossem receber o Rei do Universo, insistia, porque é exatamente isso que estão fazendo. Atenção especial para você que está assistindo este vídeo. Se você realmente acredita que o Padre Pio pode ajudar a transformar sua vida espiritual através desses ensinamentos sobre a Sagrada Eucaristia, escreva nos comentários agora mesmo. Padre Pio, ensina-me a comungar com reverência. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais revelações espirituais como esta. Cada comunhão deveria ser como um terremoto na alma. Essas palavras fortes do Padre Pio revelam o terceiro erro mortal que ele testemunhava com profunda dor. Transformar a Sagrada Eucaristia em uma rotina vazia, um costume social sem vida espiritual. Ele via fiéis que comungavam todos os domingos há décadas, mas suas almas permaneciam exatamente iguais, sem nenhuma transformação, sem nenhum crescimento espiritual, sem nenhum fervor renovado. Era como se recebessem o fogo divino, mas permanecessem completamente frios e inertes. O santo místico comparava isso a alguém que recebe um cheque de R$1 milhão toda semana, mas nunca o desconta. A riqueza está ali, mas não é aproveitada. O Padre Pio experimentava cada missa como se fosse a primeira e a última de sua vida. Testemunhas contam que ele começava a se preparar para a celebração desde a noite anterior, passando horas em oração. Durante a consagração, seu rosto se transfigurava, lágrimas corriam por suas faces, e muitas vezes ele entrava em êxtase místico, ficando completamente imóvel por longos minutos. Para ele, não existia mais uma missa. Cada celebração era o Calvário se fazendo presente novamente. Era Cristo se entregando por amor mais uma vez. Ele dizia: se as pessoas soubessem o valor de uma única missa, as igrejas não comportariam as multidões nem mesmo nos dias de semana. Para combater esse erro da rotina espiritual, o Padre Pio propunha um método revolucionário. Trate cada comunhão como se fosse única. Ele sugeria que na noite anterior à missa, você dedicasse pelo menos 15 minutos para preparar seu coração, fazendo uma lista mental de 3 intenções especiais para aquela comunhão específica. Pode ser a conversão de um familiar, a cura de uma doença, a solução de um problema grave. Durante a semana, anote os frutos espirituais que percebeu após cada comunhão, momentos de paz inexplicável, inspirações repentinas, força para perdoar, coragem para enfrentar desafios. O santo garantia: quem comunga com essa disposição, verá milagres acontecendo em sua vida, porque cada Eucaristia bem recebida é mais poderosa que todos os remédios do mundo juntos. Imagine que você acabou de receber a visita do Rei do Universo em sua casa, e assim que ele entra,
Você vira as costas e começa a conversar sobre futebol com seu vizinho. Parece absurdo? Pois é exatamente isso que o Padre Pio via acontecer espiritualmente, quando as pessoas comungavam e imediatamente começavam a conversar sobre assuntos mundanos. O quarto erro mortal é desperdiçar os preciosos minutos após a comunhão, quando Jesus está física e substancialmente presente em nosso corpo. O santo dizia que esses 15 minutos após receber a Eucaristia são os mais preciosos de toda a nossa vida, mais valiosos que qualquer tesouro terrestre, pois é o momento em que o Criador do Universo está intimamente unido à sua criatura. O Padre Pio tinha visões extraordinárias do que acontecia na alma durante esses minutos sagrados. Ele via Jesus como um médico divino, curando feridas espirituais antigas, removendo tumores de pecados enraizados, fortalecendo virtudes enfraquecidas, plantando sementes de graças futuras. Mas essa ação divina requeria a cooperação da alma através do silêncio e do recolhimento. Quando a pessoa se distraía imediatamente, conversando ou pensando em outras coisas, era como se fechasse a porta na cara de Jesus, impedindo-o de realizar sua obra transformadora. O santo comparava isso a tomar um remédio poderosíssimo e imediatamente vomitá-lo. O efeito curativo se perde completamente. A prática que o Padre Pio recomendava era o quarto de hora de ouro. 15 minutos de ação de graças em profundo silêncio interior após a comunhão. Ele ensinava um método específico. Nos primeiros 5 minutos, agradeça a Jesus por ter vindo até você, listando mentalmente as graças recebidas naquela semana. Nos próximos 5 minutos, faça seus pedidos mais importantes, sabendo que Jesus está ali, vivo, querendo atendê-lo. Nos últimos 5 minutos, simplesmente descanse no amor de Cristo, repetindo apenas: Jesus, eu confio em vós. O santo garantia que quem praticasse fielmente esse quarto de hora sagrado veria transformações extraordinárias acontecendo, curas físicas e espirituais, conversões na família, soluções para problemas impossíveis, e uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Você chegaria a um encontro com o presidente sem se preparar minimamente? Então por que tantos católicos chegam à missa sem nenhuma preparação espiritual? O quinto erro mortal que o Padre Pio identificava era a completa falta de preparação antes da Santa Missa. Ele via fiéis correndo para a igreja no último minuto, entrando agitados, com a mente cheia de preocupações mundanas, sem ter dedicado um único momento para preparar o coração para o encontro mais importante de suas vidas. O santo comparava isso a tentar plantar sementes em um terreno completamente endurecido e cheio de pedras. Por melhor que seja a semente, a graça divina, ela não consegue penetrar e dar frutos. O Padre Pio começava sua preparação para a missa na noite anterior. Ele reduzia drasticamente sua já pequena alimentação, passava horas extras em oração e muitas vezes não dormia, permanecendo em vigília diante do Santíssimo Sacramento. Pela manhã, chegava à sacristia com 2 horas de antecedência, onde continuava sua preparação em profundo recolhimento. Testemunhas contam que ele já entrava em estado místico antes mesmo de começar a celebração, e sua intensidade espiritual era tão forte que muitos não conseguiam permanecer perto dele nesses momentos. Para ele, a missa não começava quando o sino tocava, mas desde o momento em que acordava pensando: hoje vou celebrar o santo sacrifício. As orientações práticas do Padre Pio para evitar esse erro eram adaptadas para os leigos, mas igualmente poderosas. Ele recomendava que na noite anterior você lesse as leituras da missa do dia seguinte, meditando especialmente no Evangelho. Sugeria um jejum moderado desde a meia-noite, além do jejum obrigatório de 1 hora, oferecendo esse pequeno sacrifício como preparação para receber Jesus. Ao acordar no dia da missa, a primeira coisa deveria ser uma oração. Senhor, prepara meu coração para te receber dignamente hoje. Durante o trajeto até a igreja, em vez de ouvir música secular ou pensar nos problemas, reze o terço ou faça atos de contrição. Chegue pelo menos 15 minutos antes da missa para se recolher, ajoelhar-se e pedir perdão por seus pecados. O santo prometia: quem se prepara assim verá a missa com outros olhos e receberá graças que nem imagina ser possível.
Se você pudesse ver o que acontecia com o Padre Pio durante a comunhão, sua vida espiritual nunca mais seria a mesma. Testemunhas oculares relatam fenômenos extraordinários: levitação, bilocação, transfiguração facial, êxtases profundos que duravam até 1 hora. Mas o mais impressionante não eram os fenômenos externos, e sim a transformação interior visível em seu rosto. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, lágrimas de amor escorriam constantemente, e seu corpo tremia com uma mistura de temor reverencial e amor ardente. Muitos fiéis desmaiavam apenas de vê-lo comungar. Tal era a intensidade espiritual do momento. Ele próprio confessava: no momento da comunhão, sinto como se meu coração fosse sair do peito para encontrar-se com Jesus. O que poucos sabem é que o Padre Pio muitas vezes via Jesus face a face no momento de receber a hóstia. Ele descrevia essas visões com detalhes impressionantes. Via o Sagrado Coração de Jesus pulsando de amor. Via as chagas gloriosas de onde jorravam raios de misericórdia. Via o olhar de infinita ternura do Salvador. Em algumas ocasiões, a visão era tão intensa que ele não conseguia engolir a hóstia por vários minutos, permanecendo com ela na boca enquanto dialogava misticamente com Jesus. Seus confrades contam que, nesses momentos, o tempo parecia parar na igreja e uma paz sobrenatural tomava conta de todos os presentes. Alguns chegavam a ter visões de anjos ao redor do Padre Pio, formando uma corte celestial em adoração. O mais impactante no exemplo do Padre Pio era sua preparação e ação de graças. Após comungar, ele permanecia imóvel por longos períodos, em profunda união mística com Cristo. Testemunhas contam que seu corpo emanava um perfume sobrenatural inexplicável, conhecido como odor de santidade. Ele dizia que nesses momentos recebia as maiores graças de sua vida: a força para carregar os estigmas, a sabedoria para dirigir almas, o poder para operar milagres, a capacidade de ler consciências. Cada comunhão é um céu antecipado, afirmava. Para nós, seu exemplo ensina que a comunhão não é apenas um rito a ser cumprido, mas um encontro transformador que pode nos elevar às alturas místicas, se nos aproximarmos com as disposições corretas. Agora que você conhece os 5 erros mortais, é hora de aprender o método completo do Padre Pio para uma comunhão verdadeiramente transformadora. O santo desenvolveu ao longo de sua vida um protocolo espiritual preciso que ele garantia ser capaz de revolucionar qualquer vida espiritual. Primeiro passo: a confissão frequente e profunda. O Padre Pio confessava-se semanalmente, mesmo sendo um santo, e recomendava que os fiéis não deixassem passar mais de 15 dias sem o sacramento da reconciliação. A alma precisa estar limpa como um cristal para receber o sol divino, ensinava. Ele sugeria manter um caderno de exame de consciência diário, anotando não apenas os pecados, mas também as ocasiões de pecado evitadas e as virtudes praticadas. O segundo passo é a preparação remota e próxima. A preparação remota começa na véspera. Leitura orante das leituras da missa, um período de adoração eucarística se possível, jejum voluntário além do obrigatório, e uma boa noite de sono para estar descansado. A preparação próxima acontece na própria missa. Chegue cedo, escolha um lugar onde possa se concentrar, desligue completamente o celular e faça a seguinte oração que o Padre Pio recomendava: Senhor Jesus, eu creio que vais entrar em meu pobre coração, purifica-o de todo pecado, adorna-o com tuas virtudes e faz dele um sacrário digno de tua presença. Durante toda a missa, mantenha os olhos fixos no altar, evitando olhar ao redor ou se distrair com outras pessoas. O terceiro passo é o momento exato da comunhão e a ação de graças. Ao se levantar para comungar, caminhe lentamente, com cada passo sendo um ato de amor. O Padre Pio ensinava uma técnica especial. Imagine que você está caminhando sobre pétalas de rosas lançadas pelos anjos, e que Jesus mesmo está vindo ao seu encontro. No momento de receber a hóstia, faça interiormente o ato de adoração, meu Senhor e meu Deus. Após retornar ao seu lugar, os 15 minutos seguintes são sagrados. O santo recomendava dividir esse tempo em 3 partes de 5 minutos: adoração,
reconhecendo a presença de Jesus, ação de graças, agradecendo pelo dom imenso, e súplica, apresentando suas necessidades e das pessoas que você ama. Finalize com a consagração de todo o seu dia a Jesus, prometendo viver as próximas horas como se Ele estivesse visivelmente ao seu lado, porque de fato, Ele está. Chegamos ao momento mais crucial desta narrativa. O Padre Pio, no final de sua vida, com lágrimas nos olhos, fez um último apelo a todos os católicos do mundo. Por favor, não desperdicem o tesouro infinito da Sagrada Eucaristia. Ele havia visto ao longo de décadas como milhões de almas perdiam graças inimagináveis por cometerem os 5 erros que revelamos aqui. Mas também testemunhou transformações extraordinárias naqueles que seguiram suas orientações. Pessoas desenganadas pelos médicos foram curadas, famílias destruídas foram restauradas, viciados foram libertados, depressivos encontraram alegria, tudo através de uma única comunhão bem feita. A advertência do Padre Pio não é para nos assustar, mas para nos despertar para a realidade espiritual que muitos ignoram. Você que está lendo isso agora não chegou aqui por acaso. O próprio Padre Pio, do céu, pode ter intercedido para que esta mensagem chegasse até você neste exato momento de sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldades que parecem insuperáveis, problemas de saúde, crises familiares, dificuldades financeiras, ou uma aridez espiritual que parece não ter fim. A mensagem do santo é clara. A solução está na Eucaristia bem recebida. Cada comunhão é uma oportunidade de receber não apenas o pão, mas o próprio autor da vida, o médico divino, o consolador perfeito, o provedor onipotente. Os 5 erros que você aprendeu a evitar são como 5 portas que estavam bloqueando a entrada dessas graças em sua vida. A partir de hoje, sua vida espiritual pode dar um salto quântico. Imprima ou escreva estas orientações e leve consigo. Comece já na próxima missa a aplicar tudo o que aprendeu. Confesse-se o quanto antes, se necessário. Prepare-se com fervor. Comungue com fé ardente. Faça sua ação de graças com amor. O Padre Pio promete do céu. Quem seguir estas orientações verá milagres. Não são palavras vazias. São promessas de um santo que viveu 50 anos com os estigmas de Cristo, que converteu milhões, que operou prodígios incontáveis. Sua alma vale mais que o universo inteiro, e Jesus quer se unir a você da forma mais íntima possível. Não desperdice mais nenhuma comunhão. Que cada Eucaristia seja um novo começo, uma nova chance, um novo nascimento espiritual. O céu inteiro está torcendo por você. Os anjos preparam-se para cantar. Jesus espera ansioso pelo seu próximo encontro. Não o decepcione. Comece hoje mesmo sua transformação eucarística.